tema dessa brevíssima conversa de agora é tutela, curatela e tomada de decisão apoiada, que são três institutos que têm em comum a circunstância de se destinarem à proteção de pessoas vulneráveis. Aliás, era preciso colocar um outro instituto aqui, que era o poder familiar, mas já tratamos do poder familiar. Poder familiar, tutela, curatela e tomada de decisão apoiada têm isso em comum. São organizações feitas pelo direito civil para a proteção de pessoas vulneráveis. No caso dos três primeiros, as pessoas vulneráveis são incapazes. E aí estamos falando de incapacidade de fato. São aquelas pessoas que não podem realizar os atos da vida civil por si, não podem agir autonomamente e de modo individual ou pessoal. Precisam, ao contrário, da participação de alguém para a prática dos atos da vida civil. Se elas forem absolutamente incapazes, elas precisam da representação. Se forem relativamente incapazes, da assistência. E os incapazes podem ser protegidos pelo poder familiar, quando os pais podem exercê-lo, pela tutela ou pela curatela. Ou talvez, para fazer uma outra distinção, menores incapazes estão sujeitos ao poder familiar ou à tutela. Claro que é o poder familiar de modo primário e preferencial, e só na impossibilidade de haver o exercício do poder familiar é que a tutela surge. A tutela, então, é sempre algo que se dá em substituição ao poder familiar. E se são pessoas maiores, o instituto que pode oferecer esse tipo de cuidado é a curatela. Mas não só pessoas incapazes podem precisar de algum cuidado, de alguma proteção. O Código Civil foi recentemente alterado por meio de uma determinação do Estatuto da Pessoa com Deficiência para criar, na lei, essa figura da tomada de decisão apoiada, que é uma figura prevista especificamente para pessoas capazes. Ela não tem, então, esse papel de funcionar como assistência ou representação. O apoiador vai ficar ao lado da pessoa apoiada, que é capaz, para auxiliá-la nas suas decisões, nos seus comportamentos de relevância jurídica. Aliás, o artigo 1783-A, que foi incluído no Código Civil pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz assim: a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Portanto, o que fica muitíssimo claro é que, enquanto poder familiar, tutela e curatela tem a ver com incapazes, a tomada de decisão apoiada é uma forma de beneficiar alguém que tem alguma vulnerabilidade, mas que o direito civil não considera ou não impõe a essa pessoa a incapacidade. Há uma grande polêmica sobre capacidade e incapacidade, e há também alguma incompreensão sobre esses institutos de direito civil. Quando o direito civil cria uma hipótese de incapacidade, ele não está necessariamente, ou não está de modo algum, punindo ou colocando uma marca que deva tirar aquela pessoa ou excluir aquela pessoa do exercício de suas faculdades ou de sua experiência social. Ao contrário, o direito civil, quando institui uma certa modalidade de incapacidade, deseja proteger o destinatário da norma. É uma estrutura que deve ser sempre exercida em benefício do destinatário da norma. Tanto que, se houver conflito de interesses entre o representado, que é o incapaz, e o representante, é preciso nomear um curador especial para aquela circunstância, porque o representante só pode agir no interesse do representado e buscando o melhor desenvolvimento dessa pessoa, respeitando seus direitos de personalidade. Bom, então, em linhas muito gerais, são esses os institutos destinados à proteção das pessoas vulneráveis.